Sejam bem-vindos à sessão solene comemorativa do 46º aniversário do 25 de Abril no município de Penafiel. Em nome do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, damos início à emissão online da cerimónia, este ano celebrada de forma inédita, adaptada ao momento atual e seguindo todas as normas das autoridades de saúde em pleno estado de emergência. Antes de ouvirmos as intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, do Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel e dos representantes das concelhias partidárias do PSD, PS, CDS-PP, Penafiel é Top e CDU-PCP, fico com um momento musical a cargo do Grupo Penafidelense de Cantares Populares, Cantarias, fundado em 2002, composto por 14 elementos e já com 2 CDs editados, um deles intitulado Memórias de Abril, com temas originais e alguns dos temas mais emblemáticos alusivos ao 25 de Abril. Venham mais 5, uma sentada que eu pago já. Pique e põe no bancar. Dispara a cinta, já quem quer era quem alemar. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Veja tempo de embalar a trouxa e zapar. Para a Curitibaia. A gente ajuda, vemos de ser mais eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo o que ele levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assustei. Só nesta loja não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Veja tempo de embalar a trouxa e zapar. Para a Curitibaia. Para a Curitibaia. Para a Curitibaia. Bem me diziam, bem me avisavam como era a lei. Na minha terra, quem trepa no coqueiro é rolar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assustei. Só nesta loja não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Veja tempo de embalar a trouxa e zapar. Para a Curitibaia.
Vai agora usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa. Caras e caros penafidelenses, a todos saúdo com estima e amizade. Este ano, pelas razões que todos conhecemos, as nossas celebrações de Abril acontecem num modelo diferente. As regras estabelecidas no âmbito do estado de emergência, assim como as recomendações da Autoridade de Saúde, impõem-nos contenção na celebração e moderação no entusiasmo. O modelo que adotamos para a cerimónia deste ano colheu o consenso de todas as entidades que nela participam, começando pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e incluindo todas as forças partidárias. Este é, de facto, um ano diferente, um Abril diferente. Diria mesmo, sem medo de excesso, que este é o mais triste de todos os abris, pela pandemia que nos consome. Algo que nunca imaginamos ter que enfrentar. Com cerca de 200 mil mortos e mais de 2 milhões e meio de infectados em todo o mundo, com milhares de doentes internados, com muitos em unidades de cuidados intensivos e ligados à vida apenas pelo tubo do ventilador, com tantas famílias que têm que sepultar os seus entes queridos sem a possibilidade de se despedirem, com milhares de idosos em lares e doentes internados sem um carinho ou um simples sorriso dos seus familiares e amigos. E com a nossa democracia, a democracia cuja conquista hoje celebramos, condicionada por um estado de emergência nunca antes decretado e que já vai na sua terceira renovação. Por isso, celebramos este 25 de Abril de coração tão apertado. E para nós, penafidelenses, a esta dor junta-se o facto de não podermos comemorar os 250 anos da nossa bela cidade da forma como sonhamos, como planeamos e como tínhamos programado. Mas quis o destino que assim fosse. E por isso a nossa prioridade tem sido os penafidelenses, a sua saúde e a sua vida. Para as proteger, faremos tudo o que está ao nosso alcance, no âmbito das competências municipais e dos recursos disponíveis. Com a serenidade que se exige nos momentos de maior tensão, sem alarmismos que retiram o discernimento à boa decisão, mas sempre com um elevado sentido de responsabilidade nas decisões a adotar e nas medidas a aplicar. Começamos por criar um plano municipal de apoio às famílias penafidelenses e de resposta ao impacto do Covid-19 na nossa economia local. Um plano que se divide em 3 partes. A primeira integra as medidas de prevenção e contenção à propagação do vírus. A segunda prevê as medidas de apoio às famílias penafidelenses, direta ou indiretamente afetadas pela Covid-19. E a terceira parte é composta pelas medidas que se destinam a dar resposta ao impacto da doença na economia local. Procuramos que este plano fosse amplamente divulgado, fazendo-o chegar a todas as residências do nosso concelho de Penafiel, por infomail, pela comunicação social e pelos meios de comunicação digitais ao nosso dispor, para que ninguém deixe de beneficiar dessas medidas por desconhecimento. Mas, mais recentemente, avançamos com o procedimento para os testes aos funcionários e utentes dos lares do nosso concelho, naturalmente, e decidimos também disponibilizar máscaras sociais, máscaras que não dispensam os demais cuidados. É um kit de 3 máscaras que são reutilizáveis e que está a ser distribuído com a colaboração dos senhores presidentes de junta. E aproveito para saudar os senhores presidentes de junta e deixar-lhes aqui uma palavra de profundo agradecimento por tudo quanto têm feito neste combate que estamos a travar. E também investimos na aquisição de cerca de 750 tablets para os alunos que não têm equipamentos informáticos e que estão a ser distribuídos pelos agrupamentos de escolas do nosso concelho de Penafiel. Este é o maior desafio das nossas vidas. Por isso é tão importante estarmos todos unidos, colocarmos de lado as divergências que possam existir e evidenciar aquilo que verdadeiramente nos deve unir, a nossa penafidelidade. Só assim seremos uma comunidade ainda mais forte e capaz de vencer este grande desafio. Queria ainda, nesta minha intervenção, deixar uma palavra de homenagem aos profissionais de saúde, que têm revelado
uma enorme coragem e uma solidariedade verdadeiramente inspiradora. Mas também às forças de segurança, aos nossos bombeiros, às IPSS e a todos aqueles que no dia a dia trabalham de forma empenhada e dedicada para que a vida continue. Para todos um grande bem-aja. Protejam-se e protejam os vossos. Esta é agora a prioridade. Melhores dias virão, se Deus quiser. Cumprir as recomendações, manter a calma, não desanimar nem desesperar, porque juntos vamos vencer. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Penafiel e viva Portugal. É agora vez de ouvirmos o Presidente da Assembleia Municipal de Penafiel, Alberto Santos. Penafidelenses, se há uns meses nos dissessem que iríamos comemorar o 25 de abril de 2020 em confinamento coletivo, talvez achássemos louco o mensageiro. Mas não, a realidade surpreendeu-nos a todos. Vivemos um novo paradigma e o que é novo perturba, interroga e amedronta. É humano que assim seja, mas também pode e deve ser uma oportunidade. Todas as crises, as disrupções, as doenças, os cortes abruptos das rotinas das nossas vidas trazem problemas e há que saber transformá-los em oportunidades. Esta é, porventura, a oportunidade para termos um mundo melhor, mais ecológico, mais equilibrado, mais humano e mais justo. O mundo vivia cheio de pressa. As pessoas educadas mais para competir, para ter, do que para ser. As tecnologias, com os seus metadados e algoritmos, escravizando as nossas opções de vida sem darmos conta disso, condicionando subtilmente a nossa liberdade individual e coletiva. Ora, de repente, o mundo coloca-nos perante o novo paradigma. As pessoas ficaram em casa. As fábricas fecharam. Os centros comerciais, as esplanadas, as praias, os restaurantes, os bares, as viagens, tudo foi proibido até momento incerto. O convívio, as festas, os relacionamentos interpessoais, tudo mudou. Ficamos com as vidas em suspenso. Talvez a partir de agora possamos dar mais valor às pequenas coisas, aquelas que nos fazem mais humanos, como por exemplo a um simples abraço que agora é proibido ou não recomendado, ou até a um simples passeio pela natureza, ou ainda a percebermos que somos os mesmos se deixarmos de ser consumistas supérfluos e desenfreados, se passarmos a respeitar mais a nós próprios, aos outros e à natureza. Ou seja, a reconquistarmos uma outra importante liberdade. A nossa liberdade enquanto seres humanos, únicos e irrepetíveis. Por isso, apesar dos tempos incertos em que vivemos, brilha no horizonte uma luz de esperança, a de que este tempo nos traga, afinal, esta nova liberdade de nos tornarmos mais humanos e darmos mais valor à vida, à nossa e à dos demais. Mas há outra coisa que este momento nos ensinou. Num passado mais longínquo, os mais velhos eram respeitados pelo seu papel na família e na sociedade, como fonte de sabedoria e de respeito, mas depois deixaram de sê-lo. Na pressa dos nossos dias, muitas vezes esquecemos que eles existiam. Estamos, por isso, a aprender uma outra lição. Eles, os mais velhos, estão na primeira linha das trincheiras desta guerra. São os primeiros a cair, sem nos podermos deles despedir. Sem esse importante ritual da despedida, sem os amigos e familiares, sem o luto que reconforta. Essa ferida coletiva deve levar-nos no futuro a saber respeitar, lembrar, apoiar e abraçar mais aqueles que são mais velhos. Sim, enquanto é tempo. Uma palavra agora para todos os profissionais de saúde, penafidelenses, portugueses e do mundo inteiro, que têm sido gigantes exemplos de generosidade. Não existem palavras para vos agradecer. E uma outra também para a nossa autarquia. Tem estado exemplar
na linha da frente no combate aos efeitos desta pandemia. Para novos problemas, novas e urgentes soluções. E a Câmara de Penafiel tem sabido estar sempre à frente nas respostas a esses problemas, na ajuda aos mais desfavorecidos, no apoio à economia, nas medidas amigas para as famílias. E é assim mesmo que deve ser. Parabéns por isso a Penafiel. Finalmente, gostaria de dizer-vos que também a Assembleia Municipal da nossa terra se quis associar a este espírito de ajuda coletivo à comunidade. Ao contrário de que alguns possam pensar, o Presidente da Assembleia Municipal e os seus membros não têm qualquer salário. Apenas recebem senhas de presença em cada uma das 5 reuniões anuais da Assembleia Municipal. Ora, cada senha de presença de pouco serviria, mas todas juntas, de algumas sessões, já servirão para ajudar a comprar algumas novas camas e monitores muito importantes para o nosso hospital. Quero, por isso, agradecer a todos os grupos parlamentares, presidentes de junta e membros da Assembleia Municipal, da coligação Penafiel Quer PSD, CDS, PP, do Partido Socialista, Penafiel é Top e independentes, que doaram generosamente as suas senhas de presença e permitiram concretizar esta ajuda importante ao nosso hospital. É o nosso pequeno contributo, mas genuíno, para celebrar Abril, ajudando a nossa comunidade. Viva o 25 de Abril! Viva a liberdade individual e coletiva! Viva Penafiel! Viva Portugal! E esperança e saúde para todos vós. Chamo agora a vossa atenção para ouvirmos o presidente da Comissão Política do PSD Penafiel, Pedro Santana Cepeda. Penafidelenses, há 46 anos atrás, quando se deu a Revolução dos Cravos, seguramente que ninguém imaginava que décadas depois desse momento histórico do nosso país e da nossa democracia, estaríamos a celebrar um 25 de Abril diferente. O 25 de Abril celebrado dentro das nossas casas, sem as habituais cerimónias que costumamos realizar no nosso município. Assim, hoje celebramos Abril de um modo digital, recorrendo às novas tecnologias que nos permitem transmitir aquilo que são as mensagens políticas, seja da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e dos partidos políticos deste Conselho, a todos vós. Os meus pais sempre me ensinaram que a liberdade traz consigo uma boa dose de responsabilidade. Na verdade, no momento que estamos a viver, existe cada um de nós esse exercício de responsabilidade. Uma responsabilidade individual para que cada um faça aquilo que está ao seu alcance para combater esta pandemia global que estamos a viver. Queria aqui, hoje, deixar uma palavra de muito apreço e de estímulo, desde logo aos nossos profissionais de saúde, àqueles que estão na linha da frente ao combate ao novo coronavírus. Também a todos os funcionários públicos, a todos aqueles que garantem que os serviços mínimos essenciais para a nossa população são cumpridos, mas também uma palavra muito especial aos nossos autarcas, aos nossos presidentes de junta e a todos aqueles que, juntamente com a Câmara Municipal de Penafiel, têm vindo a fazer um trabalho notável na contenção deste novo coronavírus no nosso concelho. O 25 de Abril representa também as conquistas sociais, o direito ao emprego, o direito à habitação, a justiça social e a equidade na nossa comunidade. O PSD de Penafiel, neste momento difícil, está solidário com todos aqueles que, devido a esta pandemia, porventura perderam o seu emprego. Estamos solidários com as empresas que têm que se manter fechadas e que estão a atravessar grandes dificuldades. No entanto, temos a convicção que tanto os trabalhadores como as empresas serão capazes de ultrapassar este momento difícil. Penafiel e as suas gentes são conhecidas por serem resilientes, por terem uma enorme capacidade de trabalho, por saberem adaptar a novas circunstâncias, por terem uma grande capacidade de empreendedorismo, por serem inovadoras, por serem criativas. E, portanto, aquilo que nós desejamos é que rapidamente essas pessoas e essas empresas que neste momento estão com maiores dificuldades possam encontrar o seu caminho e possam ter novamente uma vida
o mais normal possível. O momento que vivemos é também um momento de revolução. É praticamente consensual que o mundo que vamos encontrar quando esta pandemia for ultrapassada será um mundo diferente daquele que nós estávamos habituados a viver. E, sendo naturalmente uma revolução diferente daquela que tivemos em 1974, será seguramente também uma revolução muito desafiante para as empresas, para as famílias e para os poderes públicos. Apesar do momento difícil que vivemos, este tem também que ser um momento de confiança. Confiança no futuro da nossa comunidade. Ao longo das últimas semanas, alegra-nos termos assistido a notícias de empresas privadas que colaboram oferecendo materiais de proteção individual às nossas corporações de bombeiros, de restaurantes que, apesar do momento difícil que estão a viver, oferecem refeições aos nossos profissionais de saúde, de empresas que estão preocupadas com aqueles que estão mais frágeis e que estão em casa e que não têm condições para ir às compras. Os portugueses em geral, e os penafidelenses em particular, são um povo extraordinário. Temos um sentido de comunidade fantástico. Temos uma capacidade de interajuda extraordinária. Somos uma comunidade unida. Eu acredito que quando este tempo passar, quando formos capazes de vencer esta pandemia, seremos seguramente um concelho mais forte. Um concelho, naturalmente, com pessoas em situação de fragilidade, com empresas a passarem dificuldades, mas seremos seguramente um concelho solidário e com capacidade de, com esta união, sermos capazes de ultrapassarmos os desafios coletivos que se vão colocar às nossas gentes. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Portugal! Segue-se agora a intervenção do presidente do Partido Socialista de Penafiel, Nuno Araújo. Olá a todos. As transformações tecnológicas que temos vindo a assistir mundialmente assumem um ritmo alucinante que permite reduzir distâncias e aproximar-nos da parte mais longínqua da nossa civilização. Aquilo que não esperava de todo é que hoje mesmo estivesse a dirigir-vos estas palavras recorrendo a este meio, com a devida distância de segurança, em casa, eu na minha e todos vós na vossa, num combate sem precedentes contra um inimigo invisível, silencioso e que se mostrou capaz de colocar o mundo em suspenso. Impede-nos do mais simples gesto de cumprimentar aqueles que gostamos, de abraçar aqueles que amamos, de falar com os nossos vizinhos, de brindar-nos com os nossos amigos. Os mais simples prazeres da vida ficaram temporariamente suspensos. Os mais experientes já passaram por muitas e difíceis batalhas, mas como esta talvez seja a primeira vez que enfrentam. Os mais novos, a minha geração, e tantas outras, com mais ou menos idade, essas vêm-se confrontadas com o maior desafio que possivelmente alguma vez pensaram estar expostos. Mas, por entre tanta angústia, há uma certeza que nos preenche a esperança do futuro. Esta é uma batalha de todos, para a qual estamos todos do mesmo lado e onde somos milhões contra apenas um. A cooperação do coletivo vencerá a individualidade. Este vírus, que agora ouvimos falar com muita frequência, pode suspender o mundo por breves instantes, mas nunca suspenderá a democracia, a liberdade, aquilo que tanto esforço para conquistar exigiu aos nossos antepassados, muitos deles ainda vivos e prontos para nos transmitir a mesma sabedoria que é necessária numa guerra desta dimensão. Esta pandemia é um teste à nossa capacidade de superação e resiliência, valores que demonstramos na Revolução de Abril de 74 e que precisamos de replicar no presente. No momento em que comemoramos 46 anos da mais subtil transição de regime, somos convidados a recuperar as sinergias que conquistaram os valores de Abril e que nos fizeram, dia após dia, adquirir mais direitos e garantias. Perante um mundo parado, com as economias estranguladas pela ausência de movimento e atividade setorial, percepcionamos um verdadeiro sentido de Estado de quem governa o país, que tudo tem feito para cumprir esta missão com muito sucesso. Com responsabilidade e audácia na resposta, mesmo perante a imprevisibilidade de quem combatemos, conseguimos minimizar os efeitos nefastos que pareciam inevitáveis,
conseguindo pôr entre o penoso cenário, alimentar a confiança de que, no final, vai tudo ficar bem. O comportamento dos portugueses tem sido exemplar, honrando o histórico passado daqueles que deixaram uma pesada herança com a vitória de Abril. O sentimento de generosidade e solidariedade que caracterizou a Revolução tem atualmente a mais perfeita réplica no voluntarismo e sensibilidade dos portugueses que se adaptaram e souberam emprestar o que é seu ao serviço do bem comum. Estes grandes exemplos que percorrem o país encontraram paralelo, como não podia deixar de ser, na coragem de todos os penafidelenses. Profissionais de saúde, empresários, trabalhadores, todos aqueles que nas suas áreas de intervenção têm disponibilizado a sua competência e dedicação para ultrapassar o atual momento e até mesmo aqueles a quem foi pedida a exigente missão de ficar em casa. Também eles fazem parte da solução. As instituições locais, que tudo fizeram para que nada nos falte em condições muito difíceis, mesmo perante as adversidades que nos assombram, não baixaram os braços e viram na pandemia a oportunidade para dar a mão ao país. A todos, o nosso muito obrigado. Face a tamanha demonstração, a responsabilidade que se incute aos responsáveis políticos locais é cada vez maior. Soubemos, por isso, interpretar fielmente esta mensagem. Dissemos presente quando se exigia deixar de lado as divergências ideológicas e políticas, tal como fizeram aqueles que deixaram o seu normal dia-a-dia em sacrifício por Penafiel e por Portugal. Dissemos presente para responder afirmativamente aos esforços que são e serão necessários fazer para garantir que ninguém ficará para trás. Através de medidas de apoio aos mais vulneráveis, da injeção positiva à economia local e às famílias e da minimização do impacto financeiro e social transversal a todos os setores da nossa sociedade. Era o mínimo que se exigia, é mesmo a nossa responsabilidade. Esta crise é de hoje, mas a relação de confiança entre o Partido Socialista e os penafidelenses é de longos e bons anos. Relação que começou genuinamente por alturas de abril de 74, pautando-se pelo respeito, pela crítica democrática e pela liberdade de espírito, tal e qual nos ensinou a Revolução dos Cravos. Hoje, mais do que nunca, a principal conquista do momento revolucionário foi tremendamente ameaçada. Mas ficou uma certeza inabalável. Não há ninguém que a possa derrubar, não há vírus que resista à sua dimensão. Sairemos, por isso, mais fortes, mais preparados e com a convicção de que abril de 74 fez e realmente continua a fazer sentido. Só assim recuperaremos o que é nosso. A liberdade para continuarmos a nossa vida junto dos nossos, com um abraço, com a mais pura das manifestações de carinho. Vamos, juntos, vencer de novo. É agora a altura de ouvirmos o presidente do CDS-PP Penafiel, Agostinho Guedes. Cumprimento todas e todos os penafidelenses. Envio um cumprimento ao Dr. Alberto Santos e, na sua pessoa, toda a Assembleia Municipal de Penafiel. Envio um cumprimento ao Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, todo o Executivo da Câmara Municipal de Penafiel. Meus caros penafidelenses, hoje comemora-se o Dia da Liberdade e da Democracia. E não podíamos deixar passar este dia sem homenagear todos aqueles que contribuíram para este Estado, mas também é nossa obrigação refletirmos sobre o que é a liberdade e a democracia. Celebramos este dia em estado de emergência. Um Estado que, ironicamente, suspende o exercício de alguns direitos, liberdades e garantias. E volto a referir, ironicamente, é a nossa melhor opção. Quem é que, há 46 anos, diria que estaríamos privados da nossa liberdade para a nossa segurança e saúde? Quem o diria há uns 3 meses atrás? Metade da população do planeta Terra está em guerra. Uma guerra que não tem armas, bombas ou mísseis. E mesmo assim é uma guerra fria, dolorosa e mortífera. Uma guerra que nos marcará e mudará para sempre, enquanto pessoas, sociedade e economia. A mensagem que vos queria transmitir é uma mensagem de responsabilidade e de resiliência. Reforçar a responsabilidade de cada um em ficar em casa, em cuidar dos que mais precisam. Neste momento, é dever de todos ficarem em casa o mais possível, protegendo-se a si e aos outros. Quanto mais tempo estivermos separados, mais fortes voltaremos para recomeçar uma nova etapa. Estamos a viver uma pandemia mundial que nos separa e nos enfraquece a todos. Sabemos que depois de se controlar este vírus, teremos pela frente uma enorme batalha de renascimento social e económico. Mas nós,
Portugueses e penafidelenses, saberemos dar a volta com a entreajuda de todos e da Câmara Municipal. Queria deixar uma palavra de muita força a todos que tiveram que encerrar os seus negócios e estão em casa sem qualquer apoio. Aos desempregados, aos pais e mães que ficam em casa e são agora donas de casa, mulheres, mães e professoras. Aos nossos idosos, que são os que correm mais riscos e não compreendendo por vezes o nosso distanciamento. E por fim, a todos os nossos combatentes que estão na linha da frente, uns diretamente na luta contra este vírus, outros a assegurarem as nossas necessidades básicas e que não tiveram sequer a opção de ficarem em casa protegidos. Obrigado. O CDS, como Partido Democrata Cristão, viu com tristeza a celebração da Páscoa e de todas as festas cristãs canceladas, mas respeitando e salvaguardando a vida humana. O Executivo da Câmara Municipal de Penafiel lançou o desafio de comemorar esta data através dos canais digitais da Câmara Municipal de Penafiel. O CDS Penafiel congratula o Executivo por tal ideia. Dar o exemplo é uma das responsabilidades dos dirigentes, sejam nacionais ou locais. Neste momento, o exemplo que todos temos que dar é o isolamento social, ficar em casa. Estamos em estado de emergência, mas a liberdade e a democracia nunca serão esquecidas. Aceitamos, como seres responsáveis, este estado de emergência, mas também saberemos dizer basta quando assim o entendermos. Por fim, quero deixar um pedido a todos os penafidelenses para que não esmoreçam, porque todos juntos vamos vencer. Viva o 25 de Abril! Viva Penafiel! Viva Portugal! E vamos agora escutar o representante do movimento Penafiel é Top, Vitorino Silva. Meu nome é Vitorino Silva e estou aqui em apresentação do movimento político Penafiel é Top na cerimónia de 25 de Abril deste ano. Num ano muito importante para a Penafiel, onde fazemos 250 anos de elevação à cidade. Não quero deixar também de agradecer a um homem que muito fez para que este discurso fosse possível, feito em liberdade, ao grande Salgueiro Maia, que na altura, em 74, apenas com 29 anos, teve a coragem e a mestria para fazer com que o 25 de Abril fosse realidade, depois de 41 anos de pesadelo e em ditadura. O mundo não é perfeito. Hoje em dia é muito difícil que toda a gente concorde com alguma coisa. Mas com isto acho que todos podemos concordar. Isto é verdade. Quase como um dogma. O que parece causar discórdia é o facto de algumas pessoas acharem que o mundo alguma vez já foi perfeito. Por todo o mundo ouvem pessoas a dizer que antigamente é que era bom. E que no meu tempo isto não era assim. O próprio slogan da campanha do Trump, famoso Make America Great Again, implica que houve um tempo em que tudo estava bem. O saudosismo é algo inerente ao ser humano. Quando as pessoas mais velhas falam de como no tempo de Salazar não havia corrupção, esqueciam-se que havia, mas eram sempre os mesmos a cometê-la. E ninguém sabia de nada. Ou se soubesse, seria castigado, o que acham que a PIDE faria a Rui Pinto. Quando as pessoas mais velhas dizem que antes não se tinha contas e água da luz gigantes para pagar, esquece que antes também as tinham. Não usavam eletricidade e muito provavelmente não tinham água da companhia. Dizem que não se gastava tanto dinheiro no supermercado, mas a verdade é que quantas vezes um pão era dito por 3 e comer carne só ao domingo. E só usar a roupa nova ou calçado para ir à missa. Podem fazê-lo. E garanto que no final do mês a conta é mais pequena. Todos podem fazê-lo, todos podem ter a vida de antigamente, no entanto ninguém a faz. E só temos a escolha. E se temos a escolha e decidimos que há alternativas melhores, talvez o passado não seja tão dourado quanto isso. Mas calma, não me comecem já a atacar. Eu não disse que o mundo agora era perfeito, muito longe disso. É possível uma coisa ser má e melhor ao mesmo tempo. Sim, existem criminosos. Sim, a luz está mais cara. Sim, pagamos uma fortuna por uma peça de roupa que se calhar foi feita por uma criança escravizada num país asiático. Há um consumismo desmedido. Temos o aquecimento global. Há extremismos religiosos. Há guerras pelo petróleo, ironia das ironias, que agora, por acaso, até está a preços negativos. Assim, de repente, vem um vírus e o mundo fica virado de pernas para o ar. Mas a questão central é que há coisas que agora estão muito melhor. O coronavírus não é peste negra. Mas se uma pandemia como esta acontecesse há 60 anos atrás, os resultados seriam muito mais desastrosos. A grande maioria da população já sabe ler e escrever. E as raparigas e os rapazes já não têm que ir para escolas diferentes. Aprender coisas diferentes. Já não há português de primeira e português de segunda. Ou pelo menos não deveria haver. Todos temos direito de ser aquilo que quisermos e fazer o que gostamos. Desde que isto não prejudique os outros.
Todos temos acesso a uma quantidade infindável de informação, sem qualquer tipo de censura, e todos somos livres para ter as nossas opiniões. Eu não concordo com muita gente, e há muita gente que não concorda comigo. Mas mesmo assim, de repente, veio um vírus e o mundo ficou virado de pernas para o ar. Desta vez não estou a falar do coronavírus. Basta. Estou a falar do vírus do fanatismo, do totalitarismo e da ignorância. Dizem que o maior cego é aquele que não quer ver. Dizem que aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la. O mundo está de pernas para o ar. Há pessoas que legam o Holocausto. Há refugiados que morrem em barcos insufláveis. Há um crescente extremismo nacionalismo radical que leva as pessoas a acreditarem que são melhores que as outras. E houve uma crise. E vai haver uma crise, dizem eles. A maior crise, não quero estar aqui a beirar, mas foi depois de uma grande crise que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. No momento em que o mundo está de pernas para o ar, vamos fazer tudo para manter os pés na terra. O 25 de Abril é o dia mais importante da história de Portugal. Relembra-nos que somos todos iguais, todos livres, com os mesmos direitos e com os mesmos deveres. Uma vez ouvi que um mundo melhor nunca significa que para toda a gente acredito que seja verdade. Mas digo também que o 25 de Abril formou Portugal para melhor, para a maioria das pessoas, que agora têm a oportunidade de aprender a fazer o que quiserem e que para as minorias, que agora são livres de serem quem são. Mas pronto, ficou pior para aqueles que gostam de uns aos outros e não gostam que ninguém contraria a sua posição. 25 de Abril, sempre! E para encerrar este leque de intervenções, vai usar da palavra o representante da Comissão Conselhia da CDU-PCP de Penafiel, Jesus Ferreira. Estamos a realizar as comemorações do 25 de Abril, os 46 anos após 25 de Abril. Eu aproveito para cumprimentar todos os penafidelenses, todos os meus conterrâneos, e aproveito também para cumprimentar todos os autarcas do nosso concelho, e por isso passo a expor a nossa intervenção sobre esta cerimónia das comemorações do 25 de Abril. Hoje aqui estamos a celebrar os 46 anos da Revolução de Abril. Foi uma realização ímpar da luta do povo português, num contexto diferente do habitual, marcado pela crise sanitária que estamos a viver. O 25 de Abril foi o resultado de décadas de luta corajosa do povo português que, mesmo nas condições mais duras, como a censura, a guerra colonial, a tortura e a repressão mais brutais, construiu o caminho para a Revolução. Deixo, em nome da CDU, uma sentida homenagem a todos esses combatentes democratas e antifascistas. O papel dos partidos que constituem a CDU, onde o PCP teve a maior importância na Revolução de Abril e na fundação do regime democrático, inscreve-se como um dos maiores feitos da sua história. A Revolução de Abril pôs fim a 48 anos de ditadura, fim à guerra colonial, ao isolamento internacional de Portugal e realizou profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais que constituem o regime democrático que abriu na vida do país a perspectiva de um novo período de história marcado pela liberdade e pelo progresso social. A conquista e instauração das liberdades, dos direitos dos cidadãos e de um regime de democracia política, e aproveito para enaltecer aqui o papel do poder local democrático, foram inseparáveis da luta do povo português, consagradas na Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de abril de 1976, e que são hoje assumidas como naturais, como sejam o vasto conjunto de direitos, liberdades e garantias que o fascismo punha até então em causa. A Revolução de Abril garantiu ainda a existência de um alargado conjunto de serviços públicos que é urgente defender e valorizar, sobretudo se tivermos em conta o papel que têm desempenhado no combate à atual epidemia. É caso da escola pública e para todos, da Segurança Social Pública e Universal ou do Serviço Nacional de Saúde, que tem dado uma resposta fantástica aos problemas de saúde que se atravessam ao povo português. Hoje vivemos momentos de incerteza, seja pela dificuldade em prever o fim dessa epidemia, seja pelas consequências da mesma, em que os trabalhadores e o povo veem postos em causa os seus rendimentos e os seus direitos, fruto do ataque violento dos seus direitos, feito à boleia da epidemia. Cá estaremos para enfrentar também mais esse combate,
No combate à epidemia não pode haver um direito a menos para os trabalhadores e para o povo. Temos outro combate para intensificar, o combate à corrupção, que se alastra na nossa terra e no nosso país. É um flagelo que temos todos unir-nos para combater. São os valores de Abril que nos orientam nos caminhos da construção de uma vida melhor para o nosso povo. Caminhos que, tal como há 46 anos, se hão de abrir com a força e a luta dos penafidelenses, dos trabalhadores e do povo. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! E antes de darmos por encerrada esta sessão evocativa, resta-nos agradecer a sua companhia e convidá-lo para mais um momento musical. Em nome do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, declara-se encerrada esta sessão, reiterando-se o apelo para que cumpram todas as orientações das autoridades de saúde e que dentro de um ano possamos voltar a celebrar juntos esta data. Tenham um ótimo dia!
Ok? Para acabarmos em beleza e o gerente do hotel vamos aqui expulsar. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é que mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina do amigo